um pouquinho sobre a saúde do homem, né? E como a fotobiomodulação pode contribuir em contextos específicos. Então, para a gente começar o nosso assunto de hoje, para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou cirurgia dentista, eu tenho aí uma caminhada de 31 anos dentro da odontologia, desde a minha entrada na universidade, né? E depois eu fiz o meu mestrado na área específica em lasers, né? Mas atualmente a minha especialidade mais ativa é a de harmonização orofacial, mas nesses anos, né, nesses 26 anos aí de clínica odontológica, outras especialidades me mandaram seguir um único caminho, aonde a gente reintegrava, né, o ser humano para que, de fato, os contextos específicos fossem tratados de forma mais ampla. E como a gente tem outras formas de atuação, né, para que não houvesse nenhuma confusão em relação à odontologia, hoje eu estou fazendo aí a minha graduação em biomedicina também, para que a gente possa, de fato, reintegrar o ser humano de forma completa e trazer isso à luz do conhecimento, porque cada vez mais, né, a gente vem observando que a ciência conjuga para isso. As super especialidades, elas estão fadadas a encerrarem, né, a sua conduta de forma pungente, exatamente porque hoje é necessário que o profissional da área da saúde tenha essa visão, né, mais ampla do ser humano, em que nós colhemos diversas informações sobre a condição de saúde, sobre aspectos, sejam eles estéticos, funcionais, para que a gente compreenda aonde está o cerne do problema. E assim a gente vai conseguir tratar mais efetivamente as condições específicas. Então, vamos nessa profundidade comigo hoje para compreender um pouquinho melhor em relação à saúde do homem. Então, em dados da saúde do homem, hoje nós sabemos que o contexto mundial nos mostra que o homem ele vive menos do que as mulheres, né? Isso provavelmente está relacionado ao fato dele se expor mais, dele se cuidar menos, né? De ter diversas circunstâncias ambientais levem ao homem uma falta de cuidado pessoal, né? Muitas vezes em relação à própria saúde e que neste fato dele não se cuidar, dele não olhar para si mesmo, ele realmente acaba sendo comprometido, né? Ou pelo menos olhando em alguns contextos específicos, e hoje a gente vai falar de algum deles, né? Porque quando mexe nessa parte, eles vão atrás, né, de tratamento, querem saber como é que eles podem voltar a ter aquela potência que pode ir se perdendo ao longo do ano, mas que nos contextos mais específicos, como saúde cardiológica, como algumas outras áreas, né, eles realmente acabam se abandonando aí. E nós vamos observar que muitas vezes esse contexto ele de fato está integrado. Então, quando abordado de forma adequada, a gente consegue sim, através de um olhar dessa potência, dessa força masculina, dessa virilidade, também cuidar da saúde do homem de forma mais apropriada. Obviamente, né, que o aumento da longevidade da população masculina, ela está relacionada a mudar esses preceitos que vieram de gerações, né, onde o homem não pode passar pelas consultas, ainda mais quando se fala de saúde de próstata. Muitos homens ainda têm muito preconceito com o exame de toque, né? E através desse olhar que nós vamos tentar enfocar hoje, a gente vai ver que várias terapias ainda podem vir a ser contextualizadas, né, quando esses preconceitos eles são derrubados, afinal de contas, né, a virilidade ela é uma só opção sexual, ela já nasce com a pessoa e que nós não sejamos discriminadores, que não sejamos preconceituosos em relação a estes contextos, né? Afinal de contas, a gente precisa ser feliz, a gente precisa, né, se assumir como somos, mas acima de tudo, cuidar da saúde, cuidar da longevidade, para que a gente consiga, sim, chegar em idades avançadas, mas com qualidade de vida, né? Porque em cima de uma cama, em cima de uma cadeira de rodas, com péssima qualidade de vida, gente, acaba sendo mais um tormento do que de fato longevidade, né?
O comportamento de risco é inerente ao masculino, né? Então, muitas vezes, esses homens jovens que se expõem, né, que acabam até tendo atitudes de risco na escolha das suas opções sexuais, da forma como eles atuam sexualmente, né? Ou ainda quando se colocam em relação a aventuras, né, de se jogar de penhascos e isso daí, muitas vezes a gente não tem como tocar, porque é inerente à masculinidade. Então, isso vem de formação, né? Vem de geração em geração, para que haja um trabalho aí informativo de autocuidado, autopreservação, porque isso já deveria estar no DNA, mas parece que no XY aí, alguma falhazinha acontece que os homens tendem a se arriscar mais, né? E, logicamente, que qualidade de vida também é encontrar o contexto informativo para compreender melhor porque diversas opções, né, que os homens acabam fazendo ao longo da vida, principalmente aqueles que moram sozinhos, né, que não têm aí uma mulher para cuidar ou que não moram mais com a mãe acabam tendo uma alimentação muito ruim, né? Porque optam por alimentações rápidas, o importante é encher a barriga, satisfeito em relação ao contexto de fome, mas nutrição mesmo não acontece, né? Então, tudo isso é uma forma da gente estar trazendo essa informação para que os homens eles também tenham esse olhar de autocuidado, de autoamor, né? Que a gente sempre frisa tanto para as mulheres, mas que os homens também não podem deixar de ter. Então, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa potência masculina, né, essa virilidade do homem, vamos exemplificar aqui com o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né, onde a gente observa nessa ilustração de Leonardo a caracterização, né, da potência do músculo do homem, né, aonde o homem busca a sua força, né, busca evidenciar essa força com treinamento físico, com maior disponibilidade aos contextos dos exercícios físicos, né? A sua virilidade, que talvez no conceito de saúde do homem seja o ponto principal, né? Aonde o homem busca ter a sua prole saudável, né? Ter aí a capacidade de formar a sua prole, né? E para isso ele precisa ter a virilidade, né? Ter aí a potência masculina traduzida, né, na potência sexual, aonde faz, sem dúvida, toda a diferença na qualidade de vida desse homem, né? Então, hoje, quando a gente vai para a ciência falar um pouquinho sobre todos esses preceitos masculinos que envolvem esse universo tão amplo, né, do sagrado masculino também, a gente não pode deixar de pensar no contexto da infertilidade, o treino, né, como melhorar aí a performance atlética dos homens e principalmente dos homens idosos, aonde a lesão muscular ela fica mais evidente quando a sarcopenia, que é a redução da massa muscular, compromete nessa performance ou muitas vezes até as impede. O contexto da alopecia, né? Então a calvície masculina que tem as características masculinas, né, ela acaba sendo tem, né, logicamente que um contexto hereditário a ser contabilizado aí, mas que muitas vezes erros metabólicos e um desequilíbrio, né, dos andrógenos também compactuarão para que a calvície se estabeleça no homem. Então a gente já tem, né, estudos científicos mostrando como a fotobiomodulação pode auxiliar, né, para que a queda seja reduzida, ou até mesmo quando a gente precisa fazer o transplante capilar, como a fotobiomodulação, porque da mesma forma, gente, mesmo diante de um transplante, o que derrubou o cabelo do homem, né, que o deixou calvo previamente, também poderá comprometer esse enxerto, né? Então, a gente precisa ter aí um olhar para que haja uma prevenção, né? Para que aquele andrógeno responsável pela queda do cabelo seja reduzido, e hoje a gente já tem estudos mostrando como isso é possível através da fotobiomodulação. Então, as investigações, elas também inclinam aí para melhorar os parâmetros espermáticos, né, fazendo com que então a possibilidade da fertilidade seja aumentada quando dentro de uma relação o problema é mais masculino do que feminino em relação a não conseguir, né, a fecundidade, não alcançar aí a fertilidade.
tá? Nós temos estudos mostrando a redução da fadiga muscular em homens ativos, né, o que melhora bastante a performance atlética, a disposição física desses homens, porque muitos treinam, né, às vezes fazem jiu-jitsu, fazem treino de musculação, acabam se lesionando exatamente por causa do excesso, do over, né, do overtraining aí. Então, hoje a gente já tem estudos mostrando que a luz ela pode contribuir para reduzir essa fadiga muscular, né? A astenospermia, que é quando o espermatozoide ele perde a capacidade, né, ou ele tem uma capacidade reduzida de motilidade, né, de fazer aí a caminhada até a fertilidade do óvulo, né, até fertilizar o óvulo. A função erétil, então, a potência sexual, né, quando o avançar da idade vai trazendo uma redução da angulação, né, dessa ereção, a luz ela pode contribuir para a força muscular envolvida, para que a angiogênese contribua, né, para que o preenchimento do sangue seja mais eficiente, fazendo com que a ereção ela tenha um retorno da sua angulação mais potente, né? E a disfunção sexual no sentido neuropsiquiátrico também. Muitas vezes os jovens hoje, né, a exposição à pornografia, a exposição, muitas vezes à exigência, né, de um masculino, né, insensível, um masculino viril, pode trazer aí contextos neuropsiquiátricos que impactem intensamente na saúde do homem, não pela falta de virilidade com contextos físicos, mas com os contextos psicológicos, né, os contextos psiquiátricos. Então, a luz ela pode contribuir, dependendo de como a gente entregue essa energia, para que haja uma neuroplasticidade, para que haja um equilíbrio também dos neurotransmissores que são envolvidos, né, dentro de todo esse universo bastante amplo e profundo que é exatamente o ser humano de uma forma mais plena, não mais especificamente sobre o homem em si, mas, né, um contexto mais geral que hoje a gente observa, né, não só a exigência de gerações e gerações que acabam trazendo aí uma penalidade, né, aos jovens, mas também a esse contexto que nós vivemos atualmente com a facilidade da internet, contribuindo com, né, com os estudos, com pesquisa, mas que também tem o seu lado negativo, tem o seu lado pernicioso, que é a exposição à pornografia, né, de uma forma muito mais facilitada, né, contribuindo assim, então, para que o homem acabe tendo, né, esse vício e comprometendo a sua virilidade no ato sexual quando junto ao seu parceiro, seja ele homem ou mulher, de fato que isso vai trazer, né, todo um comprometimento na qualidade de vida deste homem. Então, vamos pensar hoje como ponto central o contexto de que a luz ela impacta de forma muito equilibrada a expressão, né, dos andrógenos. Afinal de contas, a virilidade do homem, né, a sua saúde. Hoje nós sabemos que doenças cardiológicas elas são impactadas quando nós temos uma redução de andrógenos no corpo masculino, né? E no caso das mulheres, um excesso deles. Então, veja que interessante, né? Esses andrógenos, nós temos aí diversas moléculas que fazem parte, não é só a testosterona, né? Que são muito bioativos, inclusive o mais bioativo é o DHT, que está relacionado com a queda de cabelo, que está relacionado com uma diversidade, né, de contextos que, quando muito alto, ele de fato impacta aí aos seus receptores, né, de uma forma geral, aos receptores androgênicos ou andrógenos, né, fazendo com que a gente tenha uma qualidade de vida eficiente ou então um declínio não só de qualidade de vida, mas como da saúde do homem, né? Principalmente quando a gente tem a voga dos médicos hoje estarem prescrevendo, né, de forma muito aleatória para melhorar a performance sexual, né? Então hoje a gente observa que quando o enfoque é potência muscular, que é virilidade até um certo limite, os andrógenos são prescritos, né? E muitas vezes uma fisiologia comprometida, um microbioma, né, desequilibrado, vai fazer com que o
o potencial de aromatização destes andrógenos, de características masculinas, sejam convertidos em estrógeno, né? Trazendo então toda uma alteração no metabolismo lipídico, no metabolismo da fisiologia de tecidos específicos, como é o caso do coração, como é o caso do tecido hepático, pancreático, né? E inclusive trazendo aspectos afeminados, como é a ginecomastia, né? Onde a gente passa a ter a aparência, né, da formação de uma mama no homem, tá? E isso acontece, inclusive, com os homens que treinam, aqueles que fazem ciclagem, né, que acabam tomando os andrógenos esteroidais injetáveis, né, que vão impactar com a saúde hepática, que vão trazer aí uma série de complicadores, né, na saúde cardiovascular, que também podem fazer com que a aromatização aconteça e o excesso de estrógeno exige, então, destes homens que já se medicam de forma errada com esses hormônios que são bastante deletérios, né, para diversas circunstâncias, acabem se medicando com alguns outros medicamentos que é para inibir os estrógenos. Então, veja que complexidade, gente. É por isso que um médico, né, muitas vezes, que faz essas prescrições, ou um profissional que acompanha, né, os treinadores físicos, que compactuam, né, com essas prescrições, precisa ter um entendimento que muitas vezes uma ferramenta como a fotobiomodulação, de forma adequada, podem auxiliar com que a parte negativa desses andrógenos não seja desencadeada, né? E fazendo com que a performance direcionada de fato aconteça da melhor forma, né? Porque não é tão simples assim. Quando a gente fala de medicações, da prescrição, do uso de andrógenos, né? Sejam eles específicos ou de forma mais generalizada, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Por isso que a ciência hoje briga muito, a própria medicina, né? Ela não compactua, sendo essa prática muitas vezes em queda, né? Hoje a gente observa aí algumas formas de fazer essa modulação sendo impedidas pela medicina, sejam quando elas não são incentivadas, né, pela medicina, exatamente por essas questões, que não é simplesmente colocar aquele hormônio ali, dependendo do metabolismo e da condição do estresse oxidativo no corpo, né, da pessoa que vai receber essas prescrições, a gente pode ter aí, ao invés do benefício, todos os malefícios e converter aquilo que seria benéfico para melhorar a performance com o aumento dos andrógenos, trazer aí uma queda massiva do cabelo, aparecimento de acnes, entre outros contextos fisiológicos, como eu já citei, né? A saúde hepática, a falência hepática, o declínio da saúde cardiovascular e entre outros contextos. Então, vale a pena essa discussão, né? Para aqueles que estão aqui e que trabalham com essas prescrições ou que acompanham esses homens, né, quando em uso desses andrógenos, sejam de forma injetáveis, bioidênticos, que compreenda, né, que muitas vezes um estresse estabelecido no organismo deste homem vai contribuir para que as alterações aconteçam, né? E que nem sempre o caminho do bem será seguido, né? Muitas vezes trazendo aí até um agravamento e uma piora da qualidade de vida deste homem. Então, para vocês terem uma ideia, né, quando a gente tem essa deficiência, eu não colocaria como uma deficiência. Eu trouxe a adaptação desse slidezinho de um estudo específico, mas eu colocaria aqui os andrógenos em desequilíbrio, né? Porque não é só na queda deles, mas quando você tem, por exemplo, predileção para vias específicas, como eu já citei o DHT, por exemplo, você tem sim, né, todo um preceito fisiológico de comprometimento, seja ele capilar, o que também muitas vezes pode contribuir, né, para uma baixa autoestima, para uma qualidade de vida reduzida, né, para homens mais vaidosos, por exemplo. Então, o fato é que os andrógenos em desequilíbrio, eles levam à disfunção metabólica, né? Trazendo, por exemplo, uma alteração da sensibilidade à leptina. Leptina é um hormônio que ele é secretado no tecido gorduroso, né? Então, quando a gente altera o metabolismo lipídico no homem, exatamente por causa da baixa da testosterona, por exemplo, você acaba tendo um aumento da secreção
a leptina, né? E outros hormônios que trariam mais equilíbrio, trariam mais qualidade, por exemplo, a qualidade cutânea, o equilíbrio até mesmo de fome, né? Que a leptina ela linka muito para isso, né? Ela é importante para trazer esse feedback negativo de saciedade, né? Quando a gente fala a nível cerebral, você acaba tendo um comprometimento deste contexto, né? Então, o sistema da melanocortina, né? Então, é por isso, por exemplo, que um homem que não teria probabilidade de desenvolver melasmas, né? Contextos estéticos, melasmas, ou desenvolver a própria mama, também podem acabar caminhando para este sentido. Quando o estrógeno está em excesso, você passa a ter um metabolismo diferente em células como, por exemplo, os melanócitos, responsáveis pela síntese da melanina, né? A redução da sensibilidade à insulina, né? Então, isso vai comprometer o metabolismo da glicose, né? Fazendo com que a glicemia se altere e, consequentemente, o aparecimento de um diabetes tipo 2 seja passível, ou outros comprometimentos que essa hiperglicemia pode trazer, né? Como é o reparo tecidual, como é o comprometimento da angiogênese, né? Porque o sangue se torna mais viscoso e, consequentemente, a gente acaba tendo a formação de coágulos, né? Então, não é a mesma, a oxigenação ela já não é a mesma, né? E você acaba tendo aí um comprometimento do contexto periférico de uma forma mais plena, isso seja em órgãos fundamentais para o funcionamento do próprio organismo, ou até mesmo quando a gente está falando, né, de pacientes que tenham pé diabético, que não regenerem, que estejam perdendo a visão. Então, veja como este contexto é amplo, né? Nessa sinalização, nós temos aí uma amplificação da gluconeogênese, né? Ou seja, um aumento, né, da gordura visceral, da gordura hepática, que pode contribuir o contexto que evolui aí para implementar aí os graus da esteatose hepática, né? Que é exatamente essa gordura comprometedora, né? Que pode levar à falência hepática também. A oxidação lipídica, né? Então, quando a gente passa a ter o contexto de oxidação lipídica, você predispõe esse organismo a ter maior facilidade na formação de ateromas, né? Então, a arteriosclerose, ela fica muito mais ativa, né, nesses homens. Você passa a ter a formação daquele colesterol ruim, né, com muito mais efetividade através da alteração do revestimento proteico, né, que leva ao contexto de adesão dessa molécula lipídica às paredes dos vasos sanguíneos, contribuindo assim para a amplificação, né, da arteriosclerose, né? A disfunção mitocondrial, que é onde você acaba tendo perda da massa muscular e evolução para uma sarcopenia, né, que em fases terminais realmente são responsáveis para a degradação da própria vida, né, para levar o indivíduo a ter uma incapacidade tamanha que ele realmente acaba indo à falência do próprio organismo dele, né? E veja que todas essas linhas, todos esses pensamentos, todas essas inclinações metabólicas, elas demonstram, né, a redução da sensibilidade insulínica, né, que é exatamente o impacto maior sobre a utilização da glicose como ela deveria acontecer, né, sendo introduzida para o metabolismo energético intracelular. E ela circulante, ela acaba tendo aí uma afinidade pelo lipídio, pelas proteínas, né, destruindo assim a função da bioatividade, né, dessas moléculas. Então você passa a ter aí uma célula mal formada, exatamente porque, veja, lipídios é ali a membrana plasmática da célula, né, a formação desse tecido, a renovação desses tecidos, independente de qual for, tá? O contexto de adipócitos, então você acaba tendo aí um comprometimento energético, você passa a ter um metabolismo, né, hormonal, porque a camada gordurosa, né, o tecido gorduroso, ele tem a sua sinalização hormonal muito importante para o bom funcionamento, para a reestruturação cutânea e para o funcionamento do organismo como um todo, né? Então, quando a gente tem aí uma redução das células marrons, que são as mais bioativas em relação aos benefícios do organismo, a gente acaba tendo aí uma redução do tecido bom, do tecido gorduroso bom, que é onde
os contextos metabólicos benéficos acontecem. E em contrapartida, quando a gente fala da gordura de reserva, né, que são as células que fazem com que a gluconeogênese também se acumule, acaba substituindo alguns tecidos. Por exemplo, massa muscular acaba sendo reduzida e o tecido gorduroso, né, esse tecido de reserva aumentando, aonde a gente vai ter aí a gordura visceral, a própria lipólise, né, sendo essa degradação, contribuindo então para o deslocamento dessa gordura nas paredes das artérias, né? Então, o mecanismo para a arteriosclerose acaba se amplificando. E quando a gente fala de pâncreas especificamente, a função mitocondrial comprometida pelo estresse oxidativo generalizado, né, vai trazer aí uma desestruturação das beta-células, que são aonde a insulina é produzida, né? Então, inclinando ainda mais para a evolução, muitas vezes que era um diabetes tipo 2, ele pode evoluir para graus mais autoimunes, né, da patologia, como, por exemplo, a LADA, né, que é uma doença autoimune do jovem adulto, digamos assim, né, não é o diabetes tipo 1, por exemplo, mas que também tem as suas características autoimunes, porque o organismo começa a destruir as células beta do pâncreas, né, e, consequentemente, a insulina, ela acaba tendo um pico maior, né, para depois, então, essas células terem um declínio, né, porque todo o hipermetabolismo está fadado a uma atrofia do tecido, né, e aí a gente acaba tendo um comprometimento completo do pâncreas em si, tá? Então, como a gente pode lançar mão com esse entendimento, né, principalmente do contexto andrógeno na saúde do homem, né? A gente só precisa relembrar alguns preceitos para a gente tocar em frente como que essa luz será benéfica neste quesito andrógeno, né, principalmente na saúde do homem, que hoje é o nosso enfoque principal. A fotobiomodulação, né, como foi instituído o nome dessa terapia, né, porque já foi chamada de cold laser, já foi chamada de fotoestimulação, né, por Endre Master, lá na década de 60, quando se acreditava que a luz ela era apenas estimulatória. E hoje nós sabemos que é dose dependente, né? Então, a luz, ela tem um comportamento específico dependendo da fonte em que ela é emitida, né? Nós sabemos do poderio terapêutico através da frequência dessa luz, né? Então, a frequência na luz vermelha, por exemplo, ela tem contribuído, né? Por exemplo, acho que o principal aqui a gente pode falar que é exatamente a liberação de óxido nítrico, né? A interação da luz vermelha com o tecido biológico. Mas não só isso, ela também tem capacidade antioxidante, né? Quando nós falamos sobre infravermelho, que ela tem uma interação maior com a molécula de água, por exemplo, nós temos aí uma alteração da própria reologia dessa molécula, contribuindo então para o rolamento, né, entre os seus pares. E aí a gente acaba tendo uma viscosidade sanguínea diminuída, nós temos aí uma fluidez da linfa maior, e por isso que a gente consegue drenar melhor um organismo. Então, quando a gente fala de luz, né, nós temos comprimentos de onda específicos que serão benéficos para o organismo. Quando a gente fala da terapia, nós falamos sobre dose, né, porque senão o contexto empírico não nos permite considerar isso uma terapia que possa ser levada cientificamente como uma medicação, né, em que a gente possa prescrever a dose necessária para gerar aquele impacto esperado. E, logicamente, que quando a gente tem hoje, por exemplo, o padrão ouro da literatura de fotobiomodulação, sem dúvida, é o laser por causa dos anos de estudo, né? E cada vez mais o LED vem mostrando a sua capacidade terapêutica equiparável ao laser, apesar de ter um comportamento de fóton completamente diferente. Então, vamos entender isso primeiro, né? Primeiramente, eu quero que vocês observem essa foto do fóton, e eu sempre chamo atenção para isso, gente, porque o entrelaçamento dos fótons foi fotografado recentemente, né? E o que se obteve foi essa figura semelhante a um preceito da medicina tradicional chinesa, que é o Yin e Yang, né? Que é exatamente a dualidade. E a luz, ela tem essa dualidade, ela se comporta como energia e como partícula ao mesmo tempo. Tudo depende da forma em que ela é projetada em relação ao tratamento em si. Logicamente que este
conceito, ele é bastante complexo, né? Para quem se interessar mais, eu recomendo aí o estudo sobre a experiência, né? A teoria da dupla fenda, uma experiência que foi realizada, e o entendimento do que é exatamente o comportamento dual da luz, tá? Mas que aqui o nosso objetivo hoje é compreender como essas fontes luminosas vão trazer as alterações fisiológicas e metabólicas necessárias para que o equilíbrio fisiológico aconteça. Então, é importante a gente saber que o laser, por exemplo, ele tem um comportamento de feixe, né? Ou seja, todos os fótons estão alinhados, né? Nós temos aí os fótons no mesmo momento, ou seja, quando a gente tem a crista da onda eletromagnética, né, nós temos aí uma radiação eletromagnética que ela não é estática, né, ela é dinâmica. Então, esses fótons, ao interagir com essa onda, afinal de contas, o fóton, ele é o bóson, ou seja, a partícula elementar da radiação eletromagnética, né, que envolve tudo isso que nós estamos tendo, a internet, o que vocês estão enxergando, a capacidade de enxergar isso, né, essa sensibilidade que interage com o nosso tecido biológico para que a imagem seja formada. Então, tudo isso é dependente dessa radiação eletromagnética. E o fóton do laser, ele é munido de coerência, colimação, né? Ou seja, é a única fonte luminosa que pode trazer um corte bastante definido, né? Bastante íntegro, um corte tenha características específicas de um bisturi de luz, tá? A gente não consegue, por exemplo, cortar um tecido com o LED, né? O LED ele pode até gerar alterações térmicas, mas cortar com o refinamento, né? Hoje a gente sabe que é possível escrever num fio de cabelo com tecnologia laser, coisa que jamais o LED conseguirá, porque o LED ele não é munido de colimação, ele não é munido de coerência, que é exatamente quando os fótons estão no mesmo momento, tá? Mas ele é munido de frequência, né? Então, quando a gente fala de cor dessa luz emitida, né? Porque ali na faixa do visível, nós temos diversas oportunidades terapêuticas, porque dependendo da frequência, nós temos interações específicas intracelulares, né? Por exemplo, o vermelho, ele tem afinidade pela mitocôndria, o infravermelho, ele também atua na mitocôndria, mas também no citoplasma, na membrana plasmática, né? A luz azul, mitocôndria também, né? Mas não só mitocôndria, a gente também tem outras estruturas moleculares que podem, de forma secundária, absorver essa frequência, absorver este comprimento de onda, né? E gerar alterações específicas, sendo modificações na própria estrutura molecular ou liberando, né, outras moléculas que façam parte da estrutura para contribuir para eventos específicos. Então, isso é muito interessante. Quem pode, um estudo muito interessante que eu recomendo àqueles que queiram, é do professor Pope, né, que fala muito sobre os biofótons, né, que são aquelas emissões que acontecem dentro da interação de fecundação, as próprias organelas emitindo, então existe muita coisa para estudar. O importante, gente, é que a gente tem que entender que determinada frequência vai ser absorvida pelos seus fotoreceptores e a partir dessa fotoabsorção, né, que depende da absorção, nós vamos gerar alterações específicas, né, que vão contribuir assim para que a gente reduza a morte celular, né, que reduza a apoptose, que reduza o estresse oxidativo, né, contribuindo para a sobrevivência do tecido, né, em si, mas também melhorando migração, melhorando a proliferação, melhorando a adesão, né? Então, quando a gente fala de reparo tecidual, remodelação tecidual, essas características são fundamentais, tá? Então, só para a gente frisar o que de fato acontece, para a gente compreender como essa energia trabalha, né? Porque muito se fala que a fotobiomodulação ela não tem efeito térmico e ela nem deve ter, né? Porque o efeito térmico pode sim acontecer. Vou exemplificar. A luz vermelha, por exemplo, numa pele mais pigmentada, onde você tem uma densidade uma densidade de melanina maior,
você pode ter uma alta absorção pela melanina, né? E, consequentemente, o que que vai acontecer com essa fonte luminosa? Ela vai gerar uma alteração térmica, sim, né? Através da vibração, porque a melanina ela absorve intensamente o vermelho, absorve intensamente o azul, principalmente o azul, né? Então, nessa interação, veja, você perdeu o que de fato a fotobiomodulação foca, né? Porque para a gente gerar essas alterações metabólicas, eu preciso trazer alterações químicas e eletroquímicas, né? Alterações químicas é quando eu mudo a estrutura, a transformação estrutural, por exemplo, com a água, né? Então, quando eu irradio o infravermelho sobre uma molécula de água, aquela luz, ela faz uma contração nas ligações, nas pontes de hidrogênio, né? E traz uma contração para a molécula de água. Nessa contração, o rolamento entre as moléculas permite com que a fluidez seja aumentada. Então, é por isso que o sangue, ele reduz a viscosidade, é por isso que a linfa, ela permite uma drenagem mais intensa. Por isso que a predileção para estes eventos pode ser que seja o infravermelho. Em contrapartida, quando a gente fala sobre trazer uma vasodilatação das paredes dos vasos sanguíneos, eu preciso aumentar a liberação do óxido nítrico, tá? E o óxido nítrico, quando tem a sua ação benéfica, ele faz exatamente essa qualificação. Ele traz uma sinalização de vasorrelaxamento, de vasodilatação. E, consequentemente, a gente também tem uma circulação melhor do sangue por causa desse evento. Então, veja, aqui para eu ocasionar isso, eu preciso que essa luz vermelha seja então absorvida pelo citocromo C oxidase, e a partir desta interação, nós vamos ter uma fotodisruptura, vai acontecer uma alteração estrutural com a liberação do terminal nitrosil, né? Então, lá do terminal nitrosil, onde o óxido nítrico ele é removido, ele é expulso da molécula, sendo libertado no ambiente e trazendo as sinalizações, por exemplo, intermediando, né, a transformação da L-arginina em L-citrulina, que é mais bioativa para esse fim, dentro das cascatas metabólicas, tá? Então é importante que a gente coloque que é por isso, gente, que muitas vezes a gente seleciona o que é que eu quero provocar nesse organismo, qual é o meu objetivo terapêutico, para que você selecione um comprimento de onda ou às vezes utilize os dois, né? Então a gente vai ver que para a saúde do homem, muitos estudos científicos estão utilizando a interação dos dois comprimentos de onda, né? E graças a Deus nós temos aí o DU que está vindo com essa interação, nós temos os outros equipamentos como o Recupero, como o vácuo laser, né? E onde a gente também tem essa interação entre os dois comprimentos de onda, contribuindo para diversos eventos de forma concomitante, né? Então, isto terapeuticamente é como se a gente potencializasse todas as características individuais de cada comprimento de onda, já que os mecanismos metabólicos são diferentes, né? Por exemplo, o infravermelho, ele não tem essa capacidade de liberar o óxido nítrico. Por quê? Ele não excita de forma suficiente o citocromo se oxidasse, apesar de também ter uma atuação sobre ele, mas não de forma eficaz a ponto de liberar esse óxido nítrico, né? Então, compreender estes contextos metabólicos é de fundamental importância para que a compreensão de fato se evidencie, tá? Então, dito isso, compreendemos como é que é a forma da nossa medicação luminosa agir, né? Porque isso é muito importante. Quando você tem essa compreensão, fica mais simples de você prescrever e olhar o seu paciente dentro daquele planejamento sobre todas as manifestações que ele apresenta, os contextos, né, importantes para que você possa tratar o cerne do problema e assim oferecer tratamentos robustos em relação a resultados, tá? Então, continuemos. Quando a gente fala sobre aplicabilidade terapêutica, quais são as minhas opções? Porque, assim, uma grande dúvida que fica hoje em dia, né, com a difusão aí do ILIB, todo mundo pensa que tratar um paciente com laser é colocar a pulseirinha no pulso dele e ali vai ficar irradiando durante meia hora que tá tudo certo. Gente, não é assim, tá? Porque quando a gente irradia sangue,
né? Nós temos, sim, alguns eventos extremamente benéficos, como eu já exemplifiquei. Quando eu irradio sangue, eu vou estar contribuindo para uma drenagem, né, melhor, para uma alteração da viscosidade. Então, consequentemente, quando nós falamos sobre a irrigação desse sangue nos tecidos periféricos, nesse caso, potência masculina, estamos falando sobre potência, estamos falando sobre motilidade espermática, nós estamos falando sobre capacidade em aumentar a produção desse esperma, né, do espermatozoide. Ótimo, é uma forma interessante, sim, da gente estar contribuindo para toda essa melhora, mas não é apenas dessa forma. Por quê? Eu preciso pensar na irradiação local, tá? Então, aonde isso vai ser produzido? Então, muitas vezes a irradiação escrotal, a irradiação direta no pênis, né? Para que, de fato, a angiogênese seja conduzida, né? Para que então esse corpo cavernoso, né? Aonde o sangue será injetado para que a ereção aconteça, esteja mais flexível, né? Esteja mais passível de que esse sangue adentre, né? Com adequação para elevar então a inclinação desse pênis. Isso é muito importante a gente estar pensando, né? Quais as formas, aonde eu deveria, né, indicar ou irradiar o meu paciente para que ele utilize o seu próprio equipamento, por exemplo, ou ainda que venha ao consultório fazer a terapêutica. Por que não, né? Quando a gente fala de modelos de negócio, gente, eu nunca gosto de falar sobre a gente indicar para o paciente ter o próprio equipamento, porque da mesma forma aqui nós estamos falando de dose dependência, né? E a gente vai ver que a luz ela é tanto estimulatória quanto inibitória. Então, quando a gente fala que vai aumentar a potência masculina, por exemplo, muitos homens passariam o dia irradiando o próprio pênis, sem dúvida nenhuma, né? Quando a preocupação é essa. Mas não é esse o sentido. A gente sabe que o excesso também pode ser ruim. Então, a minha sugestão para aqueles que querem, né, estão vislumbrando novos negócios, é ter as salas individualizadas, né, que você pode fazer os box individuais, né, para que a pessoa tenha privacidade. Você pode, se você, né, muitas vezes a interação com o profissional em determinadas regiões pode ser crítica. Se o paciente não tiver nenhum problema de se auto-aplicar, ele pode receber o equipamento, um vídeo explicativo, né, placas sinalizadoras dentro do próprio ambiente de como ele deve fazer essa aplicação, porque muitas vezes o estímulo ele é tão individual que para muitos indivíduos isso pode trazer inclusive uma excitação, né? Então, se houver algum constrangimento nesse sentido, diversas frentes podem ser realizadas, né? É um novo modelo de negócios para os profissionais que vislumbram isso. E com certeza, gente, será um modelo muito bem sucedido, porque hoje a gente sabe, né, da indústria que envolve virilidade, que envolve, né, a melhora da qualidade sexual, melhora dessa parte, porque isso é qualidade de vida. Então, essa irradiação local, ela deve fazer parte, em conjunto. Então, vejo que aqui a gente tenha diversas estratégias. Então, o paciente chega dentro desse centro terapêutico, ele vai receber a irradiação do ILIB no sangue, em conjunto com o profissional, depois de estabelecer aí os reais motivos dessa consulta, né, compreender o estado de saúde geral desse paciente, se já há uma evolução negativa, se já pode, a deficiência desses andrógenos já foi detectada ou não, exames prévios são muito importantes, né? A gente nunca pode se esquecer dos preceitos de avaliação do nosso paciente, exame físico, né? É importante, a gente precisa fazer a avaliação dos exames séricos, quantificação hormonal, né? Sempre inclinando para o que a literatura traz, né? Como mais robusto. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o exame salivar, ele pode ser mais fidedigno para detectar o hormônio livre, que é o que de fato funciona, não o hormônio ligado, né? Que é o que a gente detecta no sangue. Porém, o sangue, ele é um parâmetro, né? A gente consegue, grandes deficiências vão aparecer no exame de sangue mesmo. Então, muitas vezes, gente, as nossas estratégias terapêuticas, elas serão conjuntas, né? Qualquer linha de raciocínio
raciocínio unilateral, né, de um único caminho, pode estar fadada ao fracasso, principalmente quando a gente fala sobre deficiências específicas. Então, por exemplo, sobre medicações, quando a gente fala da formação dos andrógenos, eles são dependentes de colesterol, né? Se o seu paciente estiver fazendo um uso inadequado das estatinas, por exemplo, para reduzir, né, a quantidade de colesterol, e esse colesterol estiver muito baixo, ele simplesmente não tem insumos para produzir a testosterona. Então, eu peço aí licença para os profissionais, né, para a gente retomar esse entendimento que é de fundamental importância, porque não é só a linha terapêutica que é importante, mas a avaliação do seu paciente para ver aonde os ajustes precisam ocorrer para que de fato a fotobiomodulação mostre o seu potencial terapêutico, que ele é exatamente essa capacidade de ligar e desligar reações químicas e transformar essa energia radiante em energia eletroquímica, em energia química, né? Ou até mesmo energia térmica, quando mal aplicada. Agora, o importante é que a gente forneça os insumos necessários, né? Dependendo do que eu quero construir, do que eu quero produzir, do que eu quero sintetizar, o que eu preciso neutralizar, né? Então, muitas vezes antioxidantes, hoje nós temos aí uma linha de entendimento sobre a possibilidade de, em conjunto com a luz, trazer, né, suplementações, a Q10, né, que é exatamente aquela coenzima, né, que está em conjunto lá nas cristas mitocondriais, quando a gente fala no transporte de elétrons, a coenzima Q10, ela é fundamental para a saúde cardiológica, para a saúde hepática, né, e quiçá saúde também em relação a todos esses preceitos na formação dos hormônios andrógenos, tá? Então, aqui fica a dica, né? Vamos sempre prestar atenção neste mecanismo mais amplo, um olhar, né, em profundidade dentro dessa condição. Então, quando a gente fala, né, da irradiação sistêmica vascular, eu não estou me referindo apenas ao ILIB, como convencionalmente se encara, que é exatamente a irradiação do sangue através da colocação de pulseirinha e a irradiação da artéria radial. Eu posso fazer essa mesma aplicação irradiando o abdômen, né? Eu posso fazer essa mesma aplicação irradiando cérebro, né? Lembrando até mesmo sublingualmente, né? Sempre lembrando que essa terapia ela se aplica a qualquer forma de entregar uma energia por um tempo mais prolongado, com enfoque principal no tecido circulatório, né? No tecido sanguíneo, tá? Independente do local. Porque a pulseirinha, gente, ela é um localizador para facilitar a nossa terapêutica. Porém, se o meu paciente ele fica mais confortável na posição de bruços, por exemplo, eu posso colocar na unar, eu posso ainda dentro, né, se o paciente é amputado, eu posso buscar outras alternativas, eu posso fazer embaixo do braço, né? Eu posso fazer em outras localidades, na poplítea, nas artérias do pé. Então, por isso que é importante você ver, quando você for entregar essa terapia, qual é a posição que seu paciente vai ficar, aonde é o enfoque principal, porque veja, muitas vezes o ILIB, para um paciente que está em busca de melhorar a performance sexual, fertilidade, por que não a irradiar a artéria femoral, né? Ela está próxima, ela contribuiria também para uma angiogênese mais intensa em questão regional, tá? Então, há de se pensar sempre dentro desse planejamento, como que a gente poderia entregar essa irradiação. E a irradiação transabdominal, gente, que assim, a fotobiômica, ela vem mudando, né? Vários preceitos de tratamentos, a fotobiômica especificamente através da fotobiomodulação, mas a interação com o intestino, né? Em outras estratégias terapêuticas também vem mostrando a importância da gente atuar diretamente sobre o microbioma do trato digestivo, né? Porque hoje se prescreve, né? Se indica muito a prescrição de probióticos, pré-bióticos, parabióticos para este fim, inclusive enxerto de fezes, né? Transplante de fezes, desculpe. Transplante de fezes, né? O que ocasiona uma certa resistência ainda aos pacientes leigos, exatamente por causa da aura que envolve, né? Um transplante de fezes, todo mundo se questiona como isso seria
seria feito. Que muitas vezes, gente, é necessário também, né? Em alguns casos mais graves, mais extremos, é a única forma de você completar um aumento da biodiversidade do microbioma intestinal através dessa condição. Porém, hoje a gente sabe, né, que através dos estudos mostrando os benefícios, a irradiação do abdômen, ela faz toda a diferença na conduta das estratégias terapêuticas. Por quê? Se estamos tratando estética, né, nós sabemos que algumas cepas específicas de bactérias, elas recaptam, por exemplo, estrógeno. Tá? Quando você tem uma biodiversidade comprometida, que você tem a permanência de algumas cepas, elas podem contribuir, por exemplo, para o impacto na saúde da mulher. É através do microbioma que a mulher passa a ter diversos comprometimentos. No caso do homem não é diferente, né? Está aí mostrando comprometimento de próstata pela própria proximidade. Quanto maior a permeabilidade intestinal, maior a correlação, né, da hiperplasia da próstata em relação a esse microbioma. Então, nós temos estudos inclinando para este entendimento. Da mesma forma como aconteceu na saúde da mulher, hoje a saúde do homem também relaciona intestino, né, a algumas condições específicas. Porque, veja, gente, vias metabólicas, sejam elas desencadeadas pelos andrógenos ou ainda, né, o comprometimento dos andrógenos acontecendo, né, pela alteração da glicemia previamente, também é uma ocorrência. Nem sempre o fator principal começou pelo desequilíbrio dos andrógenos, né? Pode ter sido pela alteração do metabolismo energético, exatamente pelo aumento da disponibilidade da gordura saturada, dos alimentos ultraprocessados, da ingesta excessiva, né, de petrolatos, né, que envolvem aí diversos produtos à disposição da nossa mesa hoje, né, que estão aí, inclusive, mais baratos no mercado, induzindo as pessoas a selecionarem esses produtos que são fáceis, práticos de serem preparados, né, e que trazem tanto desequilíbrio para o microbioma. Então, a gente precisa pensar nisso também. E uma das formas de intervir, né, é fornecer essa energia, porque quando a gente ilumina o abdômen, que a gente atua diretamente, seja sobre os enterócitos, nas suas diversas funções, né, porque nós temos aqueles que são os neurópodes, aonde o nervo vago, ele se anastomosa nas paredes, né, do intestino, para poder fazer uma via de mão dupla de sinalização, tanto o contexto emocional impactando o comportamento intestinal, quanto o comportamento intestinal impactando no sistema nervoso central. Eu sempre costumo dizer para a gente se lembrar daquele termo já antigo, mas que reflete muito bem o impacto do intestino, né, na mente das pessoas, que é o tal do enfesado, que é exatamente aquele paciente que não consegue eliminar adequadamente as fezes, que tem um intestino preguiçoso, que tem uma permeabilidade intestinal, que vai trazer o desajuste glicêmico, vai trazer o desajuste de uma série de substâncias que são secretadas, inclusive serotonina, melatonina, né? Porque esses neurotransmissores, eles também são amplamente sintetizados pelo microbioma. Então, olha a importância da gente sempre pensar nessas intervenções de diversas vias sendo realizadas em conjunto. Hoje, lá no Instituto Neumama, atualmente, né, nós temos aí diversos tipos de tratamento que, quando a gente correlaciona, o impacto disso na saúde do homem, nós já temos uma provisão do que será em breve os tratamentos propostos, né? Apesar da literatura trazer intervenções específicas, muitos ainda são modelos animais que vêm, né, contribuindo para o entendimento de como a luz pode impactar. Ao tratar dos nossos pacientes, que são organismos muito mais complexos, né, muito maiores, né, do que geralmente os animais dentro da pesquisa, ou ainda das células,
né, que começam a mostrar a contribuição da luz, muitos estudos ainda estão nessas fases prévias, né, as evidências científicas mais robustas em relação aos tratamentos em humanos, né, os randomizados, duplo cego, a gente já vislumbra que no futuro próximo, esses tratamentos, eles demonstrem a importância dessas diversas vias em fornecer, né, porque é o que nós estamos tendo em relação aos nossos tratamentos dentro do Instituto. Hoje já há uma tendência da literatura a trazer, né, esses estudos, essas intervenções mais amplas, né, de diversas vias de entrega da fotobiomodulação, e vários estudos para mucosite, várias formas de entregar, né, associando aí o ILIB, né, irradiação vascular, em conjunto com a irradiação local, e a gente sabe que mais atualmente, né, a fotobiômica entrou há pouco tempo, né, 2019 foi a primeira publicação, então não são todos os centros de estudo que têm o conhecimento suficiente para poder gerar os resultados, né, então lá no Instituto Neomama que nós já temos essa expertise, é o que nós observamos. Quando estamos tratando pacientes que desenvolveram depressão e a gente associa o tratamento transabdominal, a resposta é outra, a resposta é rápida. Tá? Porque são contextos que se conversam, né? O nosso organismo não está segmentado. O nosso organismo ele é um só. Então, quando a gente reajusta as diversas vias que se integram, aí sim a gente consegue observar resultados muito mais evidentes, né? Muito mais robustos. Então, a fotobiômica, ela é uma forma bastante eficaz da gente contribuir para eventos de equilíbrio, né? Compreenda o porquê o seu paciente tem algum comprometimento, porque a saúde desse homem, qual é o objetivo do tratamento? É a potência muscular, é a virilidade, né? É a infertilidade que está incomodando, então a gente precisa ter esse olhar, né? E o intestino, ele está intimamente ligado a todos esses contextos em conjunto, exatamente por causa que o nosso microbioma, o genoma microbiano, né, que nos povoam, ele é 3 vezes maior do que o nosso próprio genoma. Então, muitas vezes aquilo que nós nos alimentamos não é para as nossas células, é para o nosso microbioma, tá? Se nós não tivermos os insumos, ou até mesmo quando nós fornecemos os venenos, nós ingerimos os venenos, né? E tá aí os ultraprocessados, os alimentos que vêm carregados em petrolatos, né? Os salgadinhos, toda essa porcariada à plena disposição na atualidade, né? Como um mata-fome é exatamente aquele hidrocarboneto ario necessário para alterar o metabolismo, né, de vias tão importantes como a via do triptofano, que quando esse hidrocarboneto ario, né, que vem disponível nessa alimentação, atua sobre o receptor, né, um receptor específico, ele faz com que a síntese da serotonina, a síntese da melatonina esteja comprometida. E o que vai ser sintetizado, na realidade, é a via da quinurenina, que é o dedinho podre em todas as patologias, em todas as condições que reduzem qualidade de vida. E isso está intimamente relacionado ao contexto transabdominal. Então, continuando aqui, para a gente relembrar, né, por que que eu foco tanto nessa parte da fisiologia? Porque, gente, a gente precisa compreender aonde que eu vou ter a transformação desse colesterol em testosterona e outros andrógenos em conjunto, né, a quantidade de DHT, que é importante existir, mas ela precisa estar em equilíbrio, né, a quantidade do DEA, do DHEA, que também é um andrógeno fundamental, eles fazem parte do metabolismo e fisiologia de diversos tecidos, não só para características sexuais efetivamente, mas para o funcionamento, para a saúde da pele, né? Para o comportamento, inclusive, neuropsiquiátrico, tá? Então, a gente nunca pode se esquecer. Lembrando que o estresse oxidativo, né, que é um ponto fundamental, ele também pode ser um estresse nitrosativo.
Então, muito se fala em óxido nítrico, né? Porém, quando a gente tem vias metabólicas exauridas, quando a gente tem mitocôndrias fissuradas, né, que são aquelas mitocôndrias fissionadas, desculpem, que você tem uma exaustão metabólica desta mitocôndria, que ela vai tendendo à sua fissão, porque ela reduz de tamanho, liberando assim o genoma mitocondrial, que é uma das moléculas mais oxidantes, né? Mais prejudiciais ao nosso organismo. Por quê? Porque a mitocôndria, gente, como centro energético, quando ela cresce, quando ela aumenta de quantidade, isso é extremamente benéfico. A luz, ela tem essa característica, né? Como ela traz essa otimização, essa potencialização da função mitocondrial, você tem muitas vezes uma sinalização de mitocondriogênese, né? Que é exatamente amplificar a quantidade de mitocôndrias dentro daquelas células que contribuem para a formação de determinado tecido, né? Tecido hepático, cardiovascular, aonde a gente tem a necessidade da mitocôndria para gerar a energia. Então, nesse contexto, a gente sempre precisa estar atento, né, nas funções fisiológicas deste indivíduo, na insuflação, na chegada do oxigênio nos tecidos periféricos, porque para ter uma ereção adequada, né, na inclinação suficiente para gerar para si mesmo o prazer, assim como poder oferecer o prazer a outrem, né, é importante que essa cavidade que se preenche de sangue dentro do pênis, né, que é o que traz tanto a forma rígida, né, quanto a quando esvazia adequadamente também para o relaxamento, que é importante acontecer, né? A gente precisa ter a função mitocondrial restabelecida, a função mitocondrial adequada, exatamente por causa dos diversos tecidos que contribuem, o tecido endovascular envolvido, o tecido muscular envolvido, né? O tecido de toda este contexto que faz com que a ereção, de fato, se projete, tá? Então, aqui a mitocôndria é de fundamental importância. E aqui, gente, mais uma vez, para a gente relembrar que fatores inflamatórios podem estar presentes pelo simples fato do metabolismo andrógeno estar inadequado, né? Então, tudo que envolve alto rendimento, seja ele atlético, seja ele de trabalho, né? Então, o indivíduo que descansa pouco, que se exige demais, mesmo que ele fique sentado, mas que a cabeça não pare, tudo isso, gente, é alto rendimento, né? Que acaba levando vias metabólicas à exaustão. E a gente precisa ter uma atenção, né, a isso dentro da nossa avaliação, para de fato inclinar para as melhores performances através da prescrição de antioxidantes específicos, né, para condições específicas. Hoje a gente já tem essa especificidade, né, os fitoesteróis, as substâncias, né, que vão contribuir para esses eventos antioxidantes, elas precisam de fato estar supridas dentro do organismo, assim como as vitaminas que também têm essa função, como a vitamina C, que é onipresente, né, em diversas condições fisiológicas, e os minerais, né, elementos traço, tudo isso é muito importante, tá? Então, a alimentação pobre, ela tem essa inclinação da gente realmente compreender a importância deste universo antes de alinhar aí qualquer forma de intervenção. O uso de medicações, eu exemplifiquei estatinas, né, que ela contribui para a redução do colesterol, que é de fato a matéria-prima necessária para a formação dos andrógenos, né? Uma condição de infecção persistente, né, que linka muito com a condição intestinal, gente, porque quando a gente tem um intestino permeado, né, quando a gente tem um intestino que não está íntegro, você passa a ter aí uma função da imunidade comprometida e, consequentemente, né, é um organismo que vive tendo uma invasão que não se resolve. Então, o organismo, quando ele não combate adequadamente, existem infecções constantes e persistentes,
há de se observar. Logicamente, né, que aqui eu não estou me referindo a comportamento de risco. Então, aquele homem que não usa camisinha, que se contamina com diversas doenças sexualmente transmissíveis, apesar da luz, né, poder contribuir com a atuação sobre condilomas, sobre infecções de manifestações cutâneas, sistemicamente, a luz ela não tem essa mesma atuação, aonde esse homem vai precisar tomar os antibióticos, vai precisar fazer uso das medicações, e lembrando, gente, que existem condições, né, que elas se cronificam, elas não se curam, né, tanto que é o quadro aí do HIV, quando o paciente se contamina com HIV ou a hepatite C, né, são condições que estarão, mesmo que haja redução do vírus, as consequências da patologia, elas podem acontecer, seja pela presença da patologia em si, ou das medicações que são necessárias para o controle da patologia e da redução viral das mesmas, tá? Então, é por isso, né, que os eventos preventivos são, hoje, enfoque principal para as DSTs, né? Então, o uso da camisinha, a seleção dos parceiros em si, né? Tomar cuidado aí com a perversidade da vida sexual, entender, né, quando há essa tendência, muitas vezes uma ajuda, né, psicológica pode contribuir para reduzir padrões de risco. Isso é muito importante também. E o fator envelhecimento, né? Que a gente tem aí diversas circunstâncias que o fato de envelhecer já traz, já disponibiliza, né? Os tecidos, eles vão envelhecendo, eles perdem a tonicidade, né? Isso, existe um fator cronológico natural dentro destes contextos, né? E para muitos homens isso é fundamental, né? Para saber que ainda é viril, porque vejam vocês, né? Charles Chaplin, ele engravidou a sua esposa, né, a última esposa, ele estava com 90 anos, né? Então veja que a motilidade espermática, tudo isso, gente, pode sim estar vigente, né? E se for esse o desejo de um homem de mais idade ainda ter filhos, a tecnologia, né, se não for de forma natural, a tecnologia está aí a essa disponibilidade, né? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essas trocas bioquímicas importantes de acontecer quando nós estamos falando sobre principalmente virilidade, né? Que é o estado erétil e o estado flácido do pênis do homem, né? Então, quando a gente fala do estresse oxidativo, quando isso acontece envolvendo essas células que fazem parte, né, da formação dos tecidos em conjunto, né, da estrutura peniana, nós não podemos nos esquecer que o excesso de cálcio, né, quando a gente tem lá as trocas iônicas acontecendo de forma do meio extracelular para o intracelular, né? Que quando você tem uma mitocôndria já comprometida, já aficionada, né? Ela vai receber esse excesso de cálcio através de uma comunicação que o retículo endoplasmático tem com a mitocôndria. E através desse processo do estresse oxidativo, a tendência é a exaustão se estabelecer mais intensamente, tá? Então, aonde que a luz pode contribuir para este fator numa irradiação direta do pênis, né? É onde a gente vai conseguir a maior disponibilidade, né, dos eventos de ciclo de Krebs na geração da energia suficiente para que a gente tenha o princípio da contração com maior intensidade, fazendo então com que o corpo cavernoso, né, ele seja mais rapidamente, esteja mais rapidamente em estado rígido, né, e com mais densidade tecidual, para que de fato você tenha o estado erétil, né, não só em relação à potência, mas também à rapidez com que esse processo pode acontecer. Então, aqui, as vias das endotelinas, né, endotelina 1 principalmente, nas células endoteliais que envolvem, né, essa capacidade de ereção, é muito importante com que o estresse oxidativo aqui esteja equilibrado, esteja controlado, né, para que então esse processo do mecanismo erétil, né, ele aconteça de forma facilitada. Veja bem como o óxido nítrico aqui é importante, tá? Então, nesse caso, entraria a luz vermelha, né, e a dose
estimulatória, ela seria eficaz desde que, né, irradiando em todo o corpo deste pênis, né, através de toda a estrutura peniana, a cada centímetro, da mesma forma como a gente poderia estruturar em qualquer outro tecido, né? Como que a gente vai irradiar adequadamente? Como fazer a irradiação adequada? Pelos estudos, se demonstra que é importante, desde a base do pênis até a glande, haja um ponto de irradiação a cada centímetro, 2 joules por ponto, em toda a circunferência, principalmente quando nós estamos alinhando, né, essa estrutura morfológica de irradiação. Então, pelo que eu observei, há uma tendência de fazer pontos nas laterais, né? Isso é tanto em cima quanto embaixo da estrutura do pênis. Seriam 4 pontos de 2 joules em cada ponto, né? A gente pode fazer como se fosse um anel a cada centímetro, né? Anel de 4 pontos de radiação, um em cima, nas laterais e embaixo, para que de fato essa potência ela aconteça de forma facilitada, aumentando então a disponibilidade do óxido nítrico, fazendo com que a gente tenha aí todo o processo metabólico necessário para que a ereção aconteça de forma mais vigorosa e mais eficiente. Quando a gente fala de perda de cabelo, né? Então, tanto o homem que está perdendo o cabelo, quanto aquele que fez o transplante e voltou a perder o cabelo, o grande problema deste contexto aqui é o DHT. Tanto que a finasterida, né, que foi uma medicação muito recomendada há muitos anos, ela entrou com tudo para esse fim, né, para neutralizar o DHT. Hoje já se sabe que a finasterida, ela tem um potencial, inclusive, de desencadear a disfunção sexual, disfunção erétil no homem, né? Uma ingesta de 2 anos sequenciais já seria suficiente para uma consequência, né? Como essa, de forma definitiva. Olha a importância da gente compreender isso, gente, porque muitas vezes, para quem trata o cabelo, né, que recebe os pacientes que ou tomaram finasterida, pode ser uma reclamação. Tá? Então, ter a disponibilidade desse atendimento, né, com profissionais que possam acolher esse tipo de terapia, também seria interessante. Eu acho que a busca, né, ela tende a esse processo, porque a perda de cabelo, ela mostra muito isso, e muitas vezes o tratamento dessa perda também pode inclinar para, inclusive, uma perda da potência sexual, né, ou às vezes até mesmo da capacidade de ereção. Então, veja que quando a gente fala, né, de folículo piloso, da perda desse cabelo, o que nós vamos buscar com a luz vermelha também é exatamente aumentar a angiogênese, é contribuir para a oxigenação do folículo piloso, né, para que todos os insumos necessários para a formação dessa estrutura capilar aconteça. Então, a luz vermelha ela entra aqui para intensificar, né, o potencial de proliferação das células progenitoras, né, para contribuir para o metabolismo de cada uma delas, né, para que não só a proliferação, mas a migração, né, também contribuam assim para o crescimento, para o fortalecimento desse folículo piloso, então formar o cabelo de forma adequada nas diversas fases envolvidas do crescimento capilar, né? E para aqueles que querem prevenir a perda, é possível ainda fazer essa mesma condição de irradiação com o objetivo de melhorar a angiogênese, porque a entrega do oxigênio também fará com que haja uma redução da probabilidade, né, da perda desse folículo, tá? Então, aqui um dos estudos que falam sobre a luz vermelha também, a luz vermelha e a infravermelha associadas. Veja aqui, para quem já tem um equipamento novo, né, que tem os dois comprimentos de onda, nesse caso o estudo foi feito com 650 e 980, sempre lembrando, gente, que o infravermelho, né, nessa faixa 808 a 980, nós temos uma semelhança muito grande em relação a fotoaceptores e função, né?
a busca aqui é exatamente atuar sobre reologia, sobre mecanismos específicos, como as TRPVs, né, que são lá os gates iônicos, e a semelhança de atuação é muito grande, né? Então, por isso que eu trouxe o nosso equipamento, ele tem 808 nanômetros, mas que a função, né, deste infravermelho se assemelha bastante. E esse estudo específico, ele mostrou, né, a importância da luz no aumento da motilidade, né, na exposição a essa luz e o quanto isso melhorou a performance da motilidade, tá? Então, é importante dizer que, neste caso, o escroto deve ser irradiado, né? Quando a busca é melhorar essa capacidade, veja, como qualquer glândula, nós não precisamos de uma energia muito alta. Esse estudo especificamente foi feito in vitro, tá? Mas uma das sugestões que eu sempre faço aos pesquisadores é usar energias baixas exatamente por causa da qualidade, né, dos progenitores para que a gente possa atuar diretamente sobre metabolismo. Então, aqui a irradiação seria de apenas 1 joule, né, e provavelmente em 4 pontos dentro do saco escrotal, desde que a gente não tenha o hipogonadismo, né, porque senão é importante a gente fazer os profissionais que forem atuar, né, eu já me incluo nisso porque logo eu serei biomédica, né, então possivelmente estarei atuante também sempre pensando no estímulo, né, do escroto desse paciente para melhorar a motilidade, né, a qualidade dessas células formadas. Sempre lembrando, gente, que a luz ela é tão maravilhosa, né? Eu sou um pouco suspeita em falar sobre isso, porque hoje nós já temos diversos estudos mostrando sobre o sistema endocannabinoide, para vocês compreenderem a amplitude de possibilidades que nós temos de atuar. Tá? Não só de forma direta, mas quando nós estamos pensando nessas irradiações sistêmicas, né, sejam elas seja transcraniana, transabdominal, a transcutânea, né, especificamente para tecido sanguíneo, o importante é que a gente compreenda que ao fazer esse tipo de intervenção, inevitavelmente nós vamos atuar sobre o sistema endocannabinoide também dos nossos pacientes, né? Hoje a gente já tem diversos estudos mostrando a capacidade dos canabidióis também melhorarem a qualidade de vida, né, dos homens em relação ao contexto de motilidade, fertilidade, virilidade. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide, ele é um modulador de consciência, de emoção, né, de fases do sono que contribuem para o descanso, né, e para a oxigenação, para o efeito detox que a gente precisa todas as vezes que a gente dorme, né? Inclusive com as suas fases específicas, né, que nós temos lá o sono que de fato contribui para o descanso, né, pleno. E também até mesmo conteúdo de sono, do sonho. Esse sistema, ele é regente de diversas condições, como as próprias sensações, né? Então, aquele paciente, principalmente aqueles que se expuseram demais à pornografia, gente, o sistema endocannabinoide, ele é muito importante para se combater o vício. Tá? Aqui estamos falando, lidando com essa condição, né, como um vício, porque isso é geracional, né? Foi normalizado ao homem buscar o início da sua vida sexual através de mulheres que são trabalhadoras do sexo, né? Também muitos deles são expostos à pornografia de forma muito precoce, imaginando que isso possa estimular ainda mais a virilidade do homem, o que é um grande erro, porque a ciência nos mostra hoje o quão perniciosa é esta prática, né? Afinal de contas, sem lidar com religiões aqui, mas dentro do contexto espiritual, né? O quanto esses homens eles acabam sendo açoitados, né? Pela confusão mental da figura feminina, né? Que os envolve. Então, independente deste processo, no sistema endocannabinoide, para os profissionais que pretendem trabalhar a parte neuropsiquiátrica
psiquiátrica, a psicologia em conjunto. Eu não sei se temos psicólogos conosco hoje, mas é aqui a grande importância da intervenção, né? O mecanismo das sensações, né? A própria dor, o contexto de memória e aprendizado, quando a gente busca tirar essa sombra, né, do universo sexual da mente de homens que foram expostos, né, a essa condição, tá? Então, o sistema endocannabinoide aqui é pungente. E ele também é um regulador de outras condições, né? Então veja que interessante, né? Os andrógenos envolvidos, né, com a potência e virilidade masculina também acabam sendo impactados pelo balanço energético, como falamos anteriormente, né? O próprio contexto do apetite, lá naquele slide que eu mostrei sobre leptina, veja como o sistema endocannabinoide ele se integra a esse processo. E a luz, ela atua diretamente no sistema, não através dos receptores canabinoides, mas sim sobre o próprio TRPV, né, que é tão discutido como um gate iônico de fundamental importância para a atuação do infravermelho na entrada, né, dos íons intracelulares, e o quanto isso vai ajustar o sistema endocannabinoide para que ele se processe, porque nós já temos os canabidióis que nós mesmos produzimos, que por exemplo, a anandamida, tá? Então vamos ver como é que isso se processa, gente, porque isso aqui é muito interessante, né? E para os profissionais que estão aí, tantos professores presentes aqui conosco, que vão levar essas técnicas para os seus alunos, quanto para os profissionais que vão atuar, sem dúvida a gente precisa compreender que existe esse outro sistema silencioso, mas que também trabalha em conjunto aos nossos mecanismos terapêuticos, né? E que ele está lá presente, fazendo com que muita coisa que a gente não compreenda de forma tão objetiva esteja acontecendo através desse sistema silencioso, mas tão eficiente que é o sistema endocannabinoide, altamente estudado hoje em dia, né? Mas lógico que com o interesse da indústria farmacêutica já através dos canabidióis, né? Muito pouco se fala sobre a atuação da luz sobre ele, mas ela tem sim, e tem de forma muito intensa, tá? Então, aqui, os componentes, né, desse sistema são os ligantes, os receptores, né? O mecanismo de transportar, né, principalmente o transportador da anandamida através da membrana, e as enzimas responsáveis pela hidrólise dessa anandamida, que é um insumo que nós produzimos, tá? Então, dito isso, só para a gente compreender a importância desse sistema no contexto cardiovascular, no mecanismo autoimune de outros tecidos, né, como o baço, por exemplo, né, que tem a sua questão também de performance, né, a formação, renovação óssea, motilidade, mecanismos inflamatórios, apetite, hepatoproteção, antifibrinogênico, no desenvolvimento da esteatose, né, além de todo o mecanismo envolvido na parte cerebral. Então, aonde a luz especificamente vai contribuir para esse sistema? É exatamente uma das formas da intervenção que a luz tem, que muito pouco se fala do sistema em si, mas de uma característica específica. Olha a TRPV lá, na sua condição transmembrana, os gates iônicos, né, fazendo com que todo o mecanismo aconteça, entrada de cálcio, né, a saída de sódio ou de potássio, dependendo se nós estamos falando de sistema nervoso central, de emissão do sinal doloroso, tá? Então, quando a gente irradia dentro da célula a luz, né? Inevitavelmente, nós também estamos atuando sobre o sistema endocannabinoide, né? Fazendo com que a nossa anandamida, né, também atue como um neurotransmissor, contribuindo então para um controle do processo doloroso, para um manejo, né, dos mecanismos dos neurotransmissores excitatórios e inibitórios do nosso organismo, fazendo com que o reequilíbrio e a neuroplasticidade se amplifiquem, né, beneficiando assim o funcionamento de uma forma muito mais ampla, né, de uma forma abiscopal, que é uma palavra pouco falada, né, mas que muito discutida atualmente, que geralmente na nossa irradiação transabdominal é o ponto principal da nossa entrega.
Tá? Então, que fique claro que este mecanismo ele está em conjunto. Toda vez que nós falamos do infravermelho, né? E é por isso que, por exemplo, neste contexto neuropsiquiátrico, ao auxiliar o nosso paciente em busca, né, do combate ao vício, por exemplo, as irradiações, independente do tecido que nós buscamos, se é uma transabdominal, por exemplo, o infravermelho ele não vai contribuir só para a alteração do microbioma, mas ele também vai contribuir para atuar adequadamente no sistema vascular em busca da atuação neste terminal específico, que é quem recepciona a luz infravermelha. Tá? Sendo que a irradiação local, quando nós falamos da irradiação no escroto, no pênis especificamente, muito possivelmente a luz vermelha é a mais interessante pelo fato dela ser a grande responsável pela liberação do óxido nítrico, mas que o infravermelho também precisa estar associado. Então, aqui hoje, para a saúde do homem, a radiação local, ela deve ser sempre pensada com os dois comprimentos de onda, tá? E a irradiação sistêmica sempre com o infravermelho, já que o nosso enfoque principal também é ativar o sistema endocannabinoide, que é dependente das TRPVs que são excitadas, né, que são manipuladas, digamos assim, com maior proficiência através do infravermelho, ok? E aqui, só para a gente fechar, né, o entendimento da importância dessa diversidade do microbioma, afinal de contas, nós sabemos que uma microbiota muito específica, né, quando ela é muito restrita, ela vai trazer diversos comprometimentos, então já se sabe muito sobre a saúde da mulher envolvida nesse mecanismo, né, da microbiota intestinal, mas que a saúde do homem já traz aí uma correlação da alteração principalmente da hiperplasia de próstata, né, correlacionada com o intestino, tá? Então, com certeza, se nos anos 2000 a gente só tinha uma publicação ao ano sobre o intestino, eixo intestino, hoje no ano de 2025 já ultrapassamos, acho que foram 1.500 artigos só nestes 4 meses que estamos, né? Chegamos em abril aí e já temos uma publicação praticamente de 1.500 artigos sobre o sistema de eixo intestino, tá? Então, com certeza, a ciência já vem integrando os mecanismos que correlacionam a saúde do homem ao intestino também. Então, aqui só relembrando, né, este célebre estudo de Liberty, que foi o que de fato estabeleceu até mesmo o nome fotobiômica, né, mostrando a importância da integridade do tecido, dos enterócitos com as suas especificidades, né, seja acolhendo aí os terminais nervosos do nervo vago, seja ainda aqueles que são os produtores dos hormônios intestinais, né, porque nós temos uma sinalização de feedback formando então os metabólitos, né? Esse entendimento das vias da quinurenina, que existe até um artigo, não vou me lembrar o autor, mas que fala sobre o dedinho podre da quinurenina em todos os mecanismos patológicos, tá? Então, tá aí o entendimento, né, do que essa permeabilidade intestinal promove, né, quando presente, em relação ao contexto envolvido, né, na produção do mecanismo inflamatório e de todos os seus subprodutos, né, na intensificação dessas alterações das interleucinas, do desencadeamento, né, das enfermidades parkinsonianas, o contexto da esquizofrenia já está bem estabelecido na literatura este entendimento, o espectro autista, né, o mecanismo da ansiedade, que é um grande comprometedor da performance sexual do homem, né, o homem ansioso que quer buscar intensificar o prazer à sua parceira ou seu parceiro, que infelizmente se antecede aos fatos e tem aquela ansiedade de resultados, ele acaba tendo um comprometimento, né? Porque o fator psicológico ele é fundamental, né? Para que o prazer de fato aconteça num ato tão potencialmente energético como é, né? O ato sexual e os mecanismos de depressão quando presentes, né? Que inibem aí a realização desse ato que tem um poder terapêutico também, né? Quando bem executado, quando bem estabelecido dentro de uma relação de amor, né? A gente sabe o quanto isso
é divino, né? Então a gente precisa auxiliar os nossos pacientes, auxiliar a humanidade a alcançar um prazer mais divino, né? Menos pecaminoso, né? No sentido de trocas de parceiros inconsequentes, né? Eu acho que seria a palavra mais adequada, exatamente pela condição do compartilhamento de doenças, né? Pelo contexto energético envolvido, né? Mas quando presente aí dentro de uma relação duradoura, o quanto isso é importante e saudável, né? Então, diversas formas podem contribuir. Aqui, só para a gente finalizar essa partezinha, para a gente já passar, né, sobre as sugestões de como tratar dos nossos pacientes, eu falei do evento abiscopal, né, então está aqui só para a gente poder mostrar o que seria isso, é exatamente a importância do intestino em estabelecer o equilíbrio do sistema imune, né, fazendo com que a gente tenha os eventos anti-inflamatórios e pró-inflamatórios equilibrados, porque os pró-inflamatórios eles vão acontecer, né? Principalmente quando a gente fala de um organismo, né, regendo diversas questões em conjunto, fisiologias diversas acontecendo ao mesmo tempo, mas que diante né, de um equilíbrio, a gente de fato consiga trazer uma diversidade desses micro-organismos que são simbiontes aos nossos processos fisiológicos, né? Para que os metabólitos formados, os elementos microbianos e todo esse processo em conjunto esteja em equilíbrio, né? Condições de desenvolvimento em equilíbrio. Então, sempre lembrando, né, que dependendo do nosso objetivo, a gente tem aí a dose dependência que nunca pode fugir aos nossos olhos, né, como prescrever e manejar, ou ministrar dessa importante terapia, né? Então, toda potência muito alta, ela requer pouco tempo de radiação para uma entrega de energia estimulatória, e quando a gente utiliza potências muito altas e tempos muito longos, nós vamos alcançar mecanismos inibitórios, que às vezes são necessários também, né? Quando a gente pretende sedar o paciente, quando a gente pretende trazer aí um equilíbrio para a dor, tá? Então, muitas vezes, em algum momento da terapia, de forma biscopal, isso possa ser interessante. Localmente, não, né? Localmente, somente doses estimulatórias para poder contribuir para a angiogênese, para todo aquele processo bioquímico envolvido ao contexto erétil, né? Ou ainda da fertilidade, onde a gente quer trazer aí um equilíbrio, né? Aos espermatozoides para que a motilidade seja mais intensa. Tudo isso precisa ser pensado. Em relação ao remédio, né, a gente sempre precisa relembrar, né, o que é o remédio, qual é o comprimento de onda mais ativo para aquele fim que eu espero, a irradiância que eu desejo, para que eu não tenha dano térmico, porque o dano térmico, gente, não é enfoque da fotobiomodulação. Quando ele acontece, né, quando o paciente reclama do desconforto, então, se o paciente tem tatuagem, se o paciente tem pintas, né? Tudo isso precisa ser avaliado para que o local onde você irradie não esteja próximo a essas áreas mais pigmentadas, tá? Senão vai ter uma perda, né, terapêutica, porque virou temperatura, não é fotobiomodulação, tá? A estrutura do pulso, então, os equipamentos, a maior parte deles é contínuo e polarizado, né? O que vai beneficiar citoplasma, todo o processo de expressão gênica através de vias diversas, né? E concomitantes, tá? E quando a gente fala de dose, né? Então, qual energia que eu preciso? Sempre lembrando que já temos estabelecido na literatura o que é dose estimulatória e o que é dose inibitória, né? Então, só para relembrar, para a luz vermelha, isso nós estamos falando, gente, sem projetar que a luz, quando ela adentra o tecido, ela é tridimensional, né? Então, aqui eu estou falando da dose estimulatória quando ela é entregue sobre o tecido-alvo. Quando o nosso tecido-alvo ele é mais profundo, eu preciso compreender o quanto eu tenho que entregar na superfície para que lá dentro chegue adequadamente a dose que eu preciso, tá? Então, isso a gente sempre tem que ter em mente. Então, para o vermelho, doses estimulatórias 6 joules e meio a 7 joules e meio por centímetro quadrado, quando eu me refiro à fluência, ou 2 joules, quando eu me refiro à energia,
tá? Isso do vermelho. Do infravermelho, 10 joules por centímetro quadrado, quando eu me refiro à fluência, e 3 joules quando me refiro à energia, tá? Dito isso, gente, agora eu preciso pensar como é que eu vou entregar essa dose estimulatória lá onde eu preciso, tá? Qual é o tecido, qual é a profundidade que o seu tecido está? Estamos falando de intestino? Estamos falando de pulmão, estamos falando de fígado. Então, como que essa energia que vai ser ministrada na superfície da pele, ela chega lá com essa energia? Logicamente que aumentando a dose em superfície. Então, aqui, o que que a gente tem disponível hoje para irradiação direta? Veja, apesar dos equipamentos, aqui eu coloquei o Duo porque era a foto que eu tinha em mãos, mas o Recover, quem tem, por exemplo, né, que é um equipamento que ele só não tem esse pescocinho, ele também pode estar contribuindo para a irradiação direta, tanto do escroto quanto do pênis, tá? Para quem já for começar a executar as técnicas terapêuticas. Nós ainda precisamos de um equipamento que tenha um prolongamento maior para irradiação direta da próstata, né? Possivelmente por via anal, né? Aonde a gente já vai estar fazendo ao mesmo tempo uma irradiação direta sobre o órgão em si, mas que também na mucosa anal pode contribuir por uma alteração do microbioma, né? Na região retal, né? Que é uma região onde muitas pessoas que executam o sexo anal ficam predispostas a desenvolver, né? Condições inflamatórias, infecciosas, fissuras anais com maior frequência. Então, ainda estamos na expectativa da chegada desse equipamento, né? Mas para quem já quer colocar em prática, esse pescoço do Duo, né? O equipamento bem protegido através de um plástico filme, pode contribuir, né? Não com uma irradiação direta na próstata a toque, mas pela distância e profundidade que a gente sabe que o feixe energético alcança, possivelmente será eficaz também, tá? Sempre lembrando naquele conceito que eu acabei de falar. Se eu tenho uma dose estimulatória de superfície de 2 ou 3 joules, dependendo do meu comprimento de onda, qual será a dose necessária para induzir a alteração que eu pretendo naquele tecido mais distante, tá? Então, isso é algo a gente discutir, né? Logicamente que hoje é um primeiro vislumbrar aqui, não há nada estabelecido em literatura, mas pelo conhecimento em fisiologia e pela interação com o tecido biológico, nós já temos as nossas projeções com certeza, tá? O ILIB, né, que pode contribuir aí para a irradiação do sangue, ajustando a reologia, ajustando todas aquelas alterações já bem conhecidas, porque nós vamos trazer uma série de benefícios para esses pacientes em tratamento, tá? Então, lembrando que essa via é muito importante. Lembrando que a via transcraniana, gente, exatamente pelas condições neuropsiquiátricas envolvidas, né, elas podem estar sendo executadas tanto com vácuo laser, né, que é esse equipamento que ele traz um cluster maior, redondinho, com 3 pontos, 6 pontos, né, de laser intercalando diodo e infravermelho, mas que também eu poderia fazer num primeiro momento com esse mesmo equipamento duo, né? Porque é de forma pontual, às vezes prolongando um pouquinho mais o tempo de radiação, tudo depende do meu objetivo, da condição do meu paciente, né? Do local exato, o que que eu quero fazer? Eu quero secretar, quero sinalizar para maior secreção de andrógeno, então muitas vezes o que eu faço é o intranasal, tá? Aonde a gente pode irradiar diretamente a hipófise, né? Não que não se irradie de forma transcraniana, mas aqui quando o meu objetivo principal é o córtex cerebral do meu paciente. Então, num contexto de depressão maior já presente, né? Uma ansiedade mais pungente, essa via será selecionada, mas a gente sabe que a intranasal também é extremamente eficaz quando a nossa busca também é alterar mecanismos da hipófise, né? Ajustar o metabolismo da hipófise. E a transabdominal, né, que é onde a gente vai atuar sobre o tecido hepático, o tecido estomacal, né, porque às vezes o paciente já é portador de um H. pylori, de uma azia, né, de uma condição crônica que ele não dá devida importância, porque o homem geralmente é assim, né, sabe que tem um comprimidinho que melhora uma condição, ele vai lá, ele se automedica sem buscar uma opinião, né, não todos, lógico, né, gente, mas existem muitos
muitos homens que delegam a responsabilidade sobre a própria saúde a outras pessoas, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E a forma de fazer uma boa irradiação transabdominal é exatamente utilizando, né, equipamentos que tenham clusters maiores para economizar o tempo. Não que o duo não faça isso, é que como o duo ele é pontual, nós temos aí uma área mais restrita, nós precisaríamos de um tempo mais longo para contemplar todo o abdômen, né? E, consequentemente, acaba ficando um tratamento muito caro pela disponibilidade do tempo que há de se ter. Com esses equipamentos, apesar do investimento inicial ser maior nos equipamentos, né, nós conseguimos então trazer aí uma projeção bastante interessante, né, em relação ao tempo e aos benefícios que este mecanismo terapêutico traz.